Léo, com você. Obrigado. Se eu esbarrar aqui é porque eu prefiro falar assim com as mãos, aí por isso botei isso aqui, mas pode ser que de repente eu dê uma esbarrada aqui, tá? Boa noite, pessoal. É uma alegria poder estar retornando a falar aqui na casa, depois de um tempo afastado, enfim. E quando a Lorimar leu a página, eu vou fazer uma introduçãozinha fora do tema, mas quando a Lorimar leu a página, eu lembrei de uma mensagem, de um plástico que tinha aqui na casa, que falava justamente da importância da gente preparar um mundo melhor para a gente. Porque se a gente pensar um pouco egoisticamente, todos nós acreditamos em reencarnação, né? E obviamente se a gente acredita em reencarnação e em um conjunto de espíritos que reencarnam praticamente juntos no mesmo ambiente se repetem, né? Obviamente vamos voltar, não nessa mesma configuração, mas vamos voltar com os nossos afetos e com os desafetos. Quem aqui não quer um mundo melhor? Eu quero. Então, por querer um mundo melhor, eu vou querer evangelizar os meus filhos. E no centro tinha um plástico, o pessoal da antiga deve lembrar desse plástico, que dizia assim: a campanha contra a violência foi iniciada há 2000 anos por Jesus. Evangelize seu filho. Se eu não me engano, essa frase é da Leda. Foi Leda que fez essa frase. E é fato, não é? Quando a gente não faz isso, a nossa possibilidade de errar ainda é grande. Imagina se a gente não fizer. Bom, e outra coisa, não é porque a pessoa que está aqui falando que ela não tem defeito, que ela não erra e que ela não sabia o tema e teve que estudar para saber. Porque não é assim que funciona. A oportunidade que vocês dão para a gente de se voltar e cair sobre o livro, debruçar sobre o livro, é importante por quê? Porque a gente passa a rever conceitos que a gente já tinha aprendido, ou conceitos novos, ou coisas novas que a gente efetivamente leu e passou batido. Já deve ter acontecido com muita gente aqui, até na leitura curricular dela normal de colégio, de instrução normal. Bom, enfim. Vamos lá, vamos ao tema de hoje. Eu espero... Todo curso que a gente faz tem um objetivo, né? Quando você faz você entra para fazer um estudo, seja ele à distância, seja ele presencial, enfim. O estudo tem um objetivo, você aprender alguma coisa. Então, qual o objetivo que eu gostaria que ao final desse nosso bate-papo de hoje a gente tivesse? Que a gente pudesse efetivamente entender o que é necessário, ou daquilo que é menos necessário, ou daquilo que eu julgo seja necessário a partir do estudo que a gente vai fazer hoje. Não que isso vai ser uma receita de bolo, mas que sirva de insumo para que a gente tire, cada um de vocês, tirem as suas conclusões, como eu tirei as minhas e como a gente vai tirar algumas aqui. Mas o objetivo é esse, é trazer essa reflexão, fazer isso na noite de hoje, para que a gente possa fazer isso aqui, ter essa reflexão. Por quê? Porque geralmente quando a gente fala desse tema necessário e supérfluo, que é o capítulo 5, gozo dos bens da terceira parte, gozo dos bens terrenos e necessário e supérfluo, pergunta 711 a 717, se eu não me engano. 711 a 717. A gente tende a ser, sem mergulhar muito, a gente tende a ser muito rigoroso. Ou a gente quer abrir mão de tudo, ou a gente arruma subterfúgios, ou a gente é extremamente indulgente com a gente, né? A indulgência é isso, a gente perceber a dificuldade do outro e olhar o lado bom e não apontar o dedo. Mas geralmente a gente faz o contrário, a gente é extremamente indulgente com a gente e aponta o dedo para o outro. Então, o objetivo desse estudo é esse, é a gente poder também mensurar isso aí, cada um na sua balança, tá? Porque a gente sabe que nós temos valores, a gente tem criações, mas hoje nós temos um instrumento comum, que é a doutrina espírita, e que a gente vai fazer essa reflexão de hoje. E como não é um tema muito fácil, porque envolve situações particulares de cada um, minhas também, né? Porque é o necessário e supérfluo para cada um.
eu selecionei, eu vou ler aqui para vocês algumas parábolas. E lembrar uma coisinha que é fundamental, que alguém já disse para a gente. Vocês não têm a noção de que hoje a gente pode tudo? Eu posso tudo. E a doutrina espírita e o Cristo, o Evangelho do Cristo diz isso. Posso tudo. Posso. Quem disse isso? Não foi eu não, foi Paulo. Tudo me é lícito. Tudo me é lícito. Eu posso tudo. Mas só que ele completa. Como é que ele completa? Mas nem tudo me convém. E aí, pensando nisso, eu trouxe, como a gente geralmente tende a exagerar, né? Ou numa coisa ou na outra, eu selecionei algumas parábolas aqui que dizem assim: a vida de um homem não é constituída da abundância dos bens que possui. Isso é uma parábola, está lá na parábola do avarento e do rico insensato. Ela continua e diz assim: insensato que és, esta noite mesmo te pedirão a tua alma e as coisas que ajuntaste, para quem serão? Está em Lucas. Tem outra. Não andeis inquietos por coisa nenhuma. Outra parte. E tem mais uma. Olhai os lírios do campo, que não tecem, não fiam, não semeiam. No entanto, nem Salomão, com toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Repetindo, hein? Olhai os lírios do campo, que não tecem, não fiam, não semeiam. No entanto, nem Salomão, rei de Israel, né? Filho lá de Davi, com toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. E aí, refletindo nessas parábolas, e tem outro detalhe importante. Gilberto diz que ele decora, né? Mentira, eu decoro mesmo. Então, se eu perder isso aqui, estou ferrado. Então, eu vou olhar, a minha palestra ela tem início, meio e fim, mas eu tenho que dar uma colada de vez em quando ali, senão eu me perco. Tá? Por isso que eu falo, tem que estudar? Tem, mas eu também me perco. Então, a pergunta 711 do Livro dos Espíritos diz assim, para a gente entender agora um pouquinho mais. Gozo dos bens terrenos. O uso dos bens da terra é um direito de todos os homens? Resposta dos Espíritos. Esse direito é consequente da necessidade de viver. Deus não imporia um dever sem dar ao homem o meio de cumpri-lo. Bens da terra. Primeira dúvida que me veio também à cabeça lá quando eu estava começando a estudar, que eu reli, vi filme no YouTube, procurei palestra. Primeira coisa que me veio aqui, bens da terra. Aí se a gente for lá na pergunta 706, vou ter que ver se a cola é mesmo, 706, é a 706 mesmo, ele diz assim: por bens da terra, unicamente se devem entender os produtos do solo? O solo é fonte primacial de onde dimanam todos os outros recursos, pois que, em definitivo, estes recursos são simples transformações dos produtos do solo. Por bens da terra, se deve, pois, entender tudo o que o homem, vou repetir, hein? Tudo o que o homem pode gozar neste mundo. Corroborou. Poder, a gente pode tudo. Tem uma palestra no YouTube, eu vou citar aqui também, e minha cunhada gosta muito, ela está aí, do Titãs, um trecho de uma música que diz assim: a gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte. Então, olha só, a gente quer isso também. Quem não quer isso? Você trabalha dignamente, você ganha o seu salário, você trabalha, você se prepara, e tem coisas que satisfazem, que trazem alguma coisa para você. E, se trazem alguma coisa para você, geralmente está associada ao prazer, porque traz prazer. Aí na pergunta 712, diz assim:
Com que fim pôs Deus atrativos no gozo... Espera aí. Isso antigamente não acontecia, porque eu não usava óculos. Vamos lá, 712. Com que fim pôs Deus atrativos no gozo dos bens materiais? Atrativo tem. Tanto tem que a gente busca. A gente se sente tentado, a gente se sente com vontade de ter, a gente sente prazer em ter. E é justo. Então ele diz assim, para instigar o homem ao cumprimento, os Espíritos respondem, para instigar o homem ao cumprimento da sua missão e para experimentá-lo por meio das tentações. Qual o objetivo? Ele continua aqui, ele fala assim, qual o objetivo dessa tentação? Desenvolver-lhe a razão que deve preservá-lo dos excessos. Aí a gente vai refletir aqui. Prazer. Tem gente aqui que deve adorar comer. Eu adoro comer. Comer não dá prazer? Dá prazer, né? E como dá prazer? Tem outro que eu separei aqui. Conversar. Conversar não dá prazer? Dá prazer. Lógico que dá. Reunir com os amigos, sentar com os amigos, em volta da mesa, com a família, né? Ter acesso aos bens materiais. Não dá prazer? Quem não gosta de ter uma condição normal, estudou, trabalhou, vindo do recurso do seu trabalho, alguma coisa que vai proporcionar a ele uma situação econômica confortável, de poder dar para os filhos, qual o mal nisso? Tenho só um grande problema. É que eu não consigo, muitas vezes, ter essa linha divisória que me leva por excesso, que me leva para o exacerbar alguma coisa que dá prazer. E que aí eu faço o prazer pelo prazer. Eu como. Aí, outra coisa que a gente tem tendência a fazer, né? Eu sei que eu gosto de comer. Aí eu vou fazer um regime. Faço o regime. Aí quando eu faço aquele regime alimentar, eu vou numa festa, tem bolo. A pessoa sabe, o almoço de família nos domingos, não que eu esteja falando da verdade, mas o almoço de família nos domingos, a maioria faz dieta, sabe? Mas as sobremesas são doces, bolo. Aí a tentação. Aí a pessoa diz, eu como porque o fulano passa na minha frente com um pedaço de bolo. Aí eu vou porque tem uma festa, eu tenho que provar, só posso sair da festa se eu provar o bolo. Né? Nem o pavê sobra para isso. Né? E isso a gente vai, eu estou dando um exemplo mais próximo da gente, que a comida fala mais perto da gente. Né? Geralmente é isso que acontece. E isso a gente pode extrapolar para outras coisas. A gente tem a tendência a colocar no outro, na influência do meio, né? Na questão do outro, o meu fato de eu não conseguir me controlar, de eu me exceder. E a todos os sentidos. A sociedade faz isso com a gente, né? Quem passou agora, nós passamos agora para o dia 12 de agora, véspera, passada agora, Dia das Crianças, né? E da Padroeira do Brasil pela instituição católica, né? Enfim. Se você tem canal fechado na sua casa e botou naquele dia para o seu filho ver o canal, 70% da programação daquele canal passou a ser de brinquedos. Olha a pressão. E você sofre aquilo. E às vezes, muitas vezes, você por querer, né, você se deixa influenciar e diz, o que tem? Não estou dizendo que... Eu estou dando os exemplos, tá? Que a gente também transfere para o outro a questão do se ceder, de sofrer influência. E aí, tirando a culpa da gente, a gente geralmente põe a culpa no outro. Aí, no livro Caminho, Verdade e Vida, vou tirar a página 1 daqui, senão eu vou me atrapalhar. Ainda está aqui. No Caminho de Verdade e Vida, na lição 129, Emmanuel tem uma página chamada assim, Origem das Tentações. Aí no meio do texto lá, ele tem assim, ser tentado é ouvir a malícia própria, é abrigar
os inferiores alvitres de si mesmo, porquanto ainda que o mal venha do exterior, somente se concretiza e persevera se com ele nos afinizarmos na intimidade do coração. Vou repetir. Ser tentado é ouvir a malícia própria e abrigar os inferiores alvitres de si mesmo, porquanto ainda que o mal venha do exterior, somente se concretiza e persevera se com ele nos afinizarmos na intimidade do coração. Não é culpa minha. Eu não consigo resistir. Agora a gente não tem mais como dizer isso. Não é? Porque, gente, os Espíritos dizem pra gente, não há, eles colocam, não há arrastamento irresistível. Não há. Sabe onde está isso? Também aqui no Livro dos Espíritos, na pergunta 845, ele fala assim, ó. Viu só, eu marquei, mas me perdi. Aqui, achei. Lá no finalzinho da pergunta 845 diz assim, ó. Não há, porém, arrastamento irresistível, uma vez que se tenha a vontade de resistir. Lembrai-vos de que querer é poder. E na pergunta 8645, se eu não me engano, ele também diz assim, ó. A pergunta é, vou ler a pergunta rapidinho. Quando o homem se acha, de certo modo, mergulhado na atmosfera do vício, o mal não se lhe torna um arrastamento quase irresistível? Vocês estão de ler a pergunta para a gente firmar mais ainda esse conceito de arrastamento. Ele diz assim, ó, os Espíritos respondem para Kardec. Arrastamento, sim. Irresistível, não. Porquanto, mesmo dentro da atmosfera do vício, olha só, hein, com grandes virtudes, às vezes depararás. Então, o que a gente vê isso? Está dentro de mim. A decisão, porque a gente já viu que é uma tentação, é um prazer. E nós sentimos prazer e a gente quer ter. E só que a gente tendencia ao excesso. E a gente sofre essa influência. E se sofre a influência porque aquele defeitinho, aquilo que eu quero contrapor, aquela falta que eu quero equilibrar, o que eu faço? Eu começo a me ceder e vou abrindo mão e vou deixando os excessos acontecerem. E aí, se não existir dentro da gente, o que ia acontecer? Se não existisse? Tranquilo. O mundo pode estar uma violência, mas se eu estiver em paz, estou em paz. Eu posso entrar num ambiente escuro, seja igual ao sol que puro. Entrar num quarto escuro levando ao amanhecer. Vai levar, não interessa. Pode ser uma brechinha, um buraquinho. Vai ser a mesma característica, a mesma potência de luz. Se eu estiver dentro do meu equilíbrio, eu vou numa boa passar por isso. Depende da gente. E aí, essas questões da gente trazer esse prazer que a gente sente e a gente ainda se sentindo tentado, a gente pode atribuir isso a várias questões. A questão da vida atual, as vidas pregressas, a gente trazer as reminiscências ainda daquela fartura que porventura a gente tenha vivido, enfim, consequentemente, a gente quer continuar mantendo o mesmo padrão, né, mental que a gente tinha, mas a gente sabe que a gente nasce para mudar, quebrar padrões, quebrar paradigmas, que a gente está no mundo que está em pleno processo de evolução. A gente hoje está no mundo de provas e expiações, graças a Deus, e a gente está tentando, pelo menos a grande maioria, está tentando fazer por onde merecer um mundinho melhor, né, de regeneração. A gente está cansado de tanta violência, de tantas questões, de tantas indiferença, de tanta falta de fraternidade, né? Assim, tem a preocupação ainda que a gente vê, mas graças a Deus a gente tem visto que isso está começando a mudar, né? A gente já está se incomodando com isso. E aí, a gente tenta compensar,
com algumas coisas. E comprar é muito bom, não é? Comprar é bom. Tinha um amigo nosso aqui do Eurípides que dizia assim para as amigas que não eram espíritas, que estavam passando por problema: vai para o shopping, vai lá, vai ver uma vitrine, né? Compra, se puder comprar, compra, porque vai fazer uma terapia, vai dar um prazer, vai trocar alguma coisa. O problema é o excesso. O problema é o excesso. E aí, tem uma outra passagem aqui no Espiritismo.net, lá em Imprensa e Notícias. Essa notícia é de 12 de março de 2008. Ó, botei a mão aqui. É baseado na revista Isto É. Tem várias notícias, várias. Uma delas diz assim: casos de pacientes compulsivos por compras preocupam especialistas e começam a ser observados pela medicina. Isso é lá em 2008, hein? Aí a notícia é assim. Ela se desdobra, a notícia vai mais além. Desculpem as mulheres, tá? A notícia envolve o lado feminino, mas eu vou ler. Tá lá, não foi eu que escrevi, não. Diz assim, ó: ela entrou em uma perfumaria em busca de um batom e saiu com 18 deles. E continua, isso aqui é a mesma pessoa, tá? Gastou 40 mil reais num mês com objetos de uso pessoal de que não precisava. E acabou no consultório médico na busca de ajuda. Não preciso nem me aprofundar muito, não. A mulherada já deve ter visto aí, já deve ter passado por coisa semelhante. Já olhou um sapato, viu aquela cor, estava em promoção, comprou 4. Né? Ou então 3. Vamos deixar de julgar. Eu falo, mas vamos se ater aqui. Quem de nós, né, guardadas as devidas proporções, com o nosso salário, não faz isso aí, muitas vezes? Eu estou falando porque eu já fiz, muitas vezes. Várias vezes. Não é? E aí? A gente está falando da mulher que gastou 40 mil, foi procurar ajuda. 40 mil está fora da minha questão de eu conseguir gastar. Mas se eu ganhasse mais que 40 mil? Talvez, eu ganhando menos, eu tendo a fazer, e imagina com a facilidade do dinheiro. Por isso que eu estou dizendo, a gente tem que se conhecer. A gente volta outra vez, né? Quantas vezes já não se falou isso, né? No autoconhecimento. Conhece-te a ti mesmo, identifica aquilo que ainda é defeito em você, procura se analisar, né? Ao final do dia, faz aquela prece na frente do espelho e vê o que eu posso melhorar, onde é que eu fui rude, onde é que eu... Né? Olha aí a gente fazendo esse equilíbrio do autoconhecimento. Se conhece, porque a gente se conhecendo, a gente sabe até onde a gente pode ir. A gente se conhecendo, a gente sabe identificar aquilo que eu tenho de bom e aquilo que eu tenho de ruim. E a mesma coisa acontece em relação a essas questões. E se eu não faço isso? E se eu não faço isso? Deixei de mão. Aí vou voltar lá, por exemplo, do comer. Eu como. Eu não faço esse autoconhecimento, estou nem aí. O corpo não responde? Não responde? Responde aonde? No pneuzinho, na barriguinha, né? Na resistência à insulina, entope as artérias, o coração começa a dar defeito, sobrecarrega o sistema circulatório. E aí a gente vai indo. Isso em relação ao corpo. Vamos em relação ao din-din, ao faz-me rir, como o Gilson dizia. Vamos em relação ao faz-me rir. Se eu gasto, o que chega no final do mês para eu pagar? A conta. Se eu tenho cartão de crédito, chegou no final do mês, chegou a fatura. E eu tenho que pagar. E aí, às vezes, eu não tenho dinheiro para pagar, que eu pago o mínimo. Aí os juros vai de 17% ao mês. Aí no mês seguinte já passou juros sobre juros, e aí a bolinha só. Então o que acontece? A conta chega. Se eu não me exercitar, se eu não parar e me conhecer, alguma coisa vai acontecer para que isso aconteça. Caibar Schuto, no livro Fundamentos de Reforma Íntima, diz assim: a persistência do indivíduo no descobrimento dos próprios defeitos ampliará consideravelmente o âmbito de possibilidade de êxito. Somente quem sabe os males que possui pode curá-los.
A ignorância é um sério entrave na renovação interior. Cara, é claro demais, né? A persistência do indivíduo no descobrimento dos próprios defeitos ampliará consideravelmente o âmbito de possibilidades de êxito, ou seja, de eu sair vitorioso, resistindo às tentações, resistindo aos excessos, porque é bom, mas eu vou conseguir resistir. Somente quem sabe os males que possui pode curá-los. Isso a gente vê até nos alcoólicos anônimos, né? Não adianta você querer ajudar uma pessoa que ela não quer, não precisa nem não. No dia a dia nosso aqui, não adianta. Se a gente não quiser ser ajudado, a gente não vai conseguir ser ajudado. Depende de mim. Aquilo, né? O start sou eu. A ignorância é um sério entrave na renovação interior. Diante disso, eu botei uma pergunta aqui. Eu compreendo. O que eu compreendo ser supérfluo e necessário? O que eu compreendo diante disso ser supérfluo e necessário? Vou contar um caso aqui. Eu não vou dizer o nome, mas é da minha família. Minha mãe vai saber quem é, porque eu não vou dizer o nome, mas ela vai saber quem é. Mas ela não precisa, não para não se manifestar também quem seja. Fica no inconsciente. Ela compra. Ela compra se ela for. E até hoje, mais restrito por causa da idade, mas antigamente era mais comum. Então ela comprava os pares de sapato. Ela chegava e queria comprar as sapatilhas. Então ela comprava as sapatilhas Zaflex, se eu não me engano, e comprava 3, 4, porque já estava em promoção, comprava 4. Ia no mercado, tinha um produto que estava em promoção. O coisa estava em promoção, o queijo estava em promoção. Comprava queijo em promoção. E assim sucessivamente comprava. E muitas vezes, anos depois, aquilo comprado bonitinho ainda na caixa, ela vinha assim, quer para você? Aí, isso, eletrodoméstico, tudo, eletrodoméstico, cafeteira, pote para guardar açúcar, café, essas coisas que mulher gosta de comprar para casa. Ela vinha novinho, nunca usei. Aí você, eu quero. E aí, ou então ela vinha com aquela sacola cheia de coisa, queria que a gente quisesse isso, só que a gente não queria, a gente não precisava. Mas é um comportamento que... E ela fazia isso normalmente. Compulsivo, fazia. Hoje em dia pode ser que não faça mais por causa da idade, da questão financeira. Aí não precisa de detalhe. Tem cintos iguais, calças iguais, entendeu? 2, 3, porque estava em promoção, tinha que comprar. E não usa. E aquele negócio, ou estragou, porque não usou, né? Ou ficou lá até agora, porque achou que ia usar, ou na hora que pegou, se desfez, porque estava guardado. Pode acontecer isso também, que eu já li história de coisas que podem acontecer, se desfazer dentro do armário, porque ficou tanto tempo guardado sem usar, que se desfez. Na hora que foi pegar, quase se desmaterializou. Quase que acontece isso. Quase se desmaterializa. E aí? Na pergunta 715 do Livro dos Espíritos, diz assim: da próxima vez eu não vou nem marcar. Como pode o homem conhecer o limite do necessário? Os Espíritos respondem: aquele que é ponderado o conhece por intuição. Muitos só chegam a conhecê-lo por experiência e a sua própria custa. Ou seja, a conta vai chegar. Vai demorar, o processo vai ser mais moroso. Né? Vai ser mais moroso. Só que a gente às vezes coloca a nossa felicidade nessas questões. Né? Muita gente coloca a felicidade em obter essas coisas, em ter pelo ter. Que a gente sabe que é bom. Eu quero isso para mim, eu quero para minha família, eu quero para minha filha, eu quero para o meu filho, eu quero, lógico que eu quero. Mas eu tenho que saber
A página, viu? A página que a Lorimar leu agora, ela falou sobre isso. Os grandes delinquentes vêm da onde? A maioria dos grandes berços que você deu. E a gente está vivendo isso sem querer julgar, né, nada, mas a gente está passando por um momento político conturbado, né, difícil, né? Onde eu vivenciei isso na empresa que eu trabalhei, onde os salários das pessoas que estão presas eram salários de 130 mil reais por mês. E precisou roubar. Para quê? Não sei. Não quero estar no lugar deles, não. Mas não é para julgar, é só para a gente trazer como exemplo, né? E aí, gente? A felicidade dessas pessoas está ali. E os espíritos, que estudo tem que ter fundamento, quando Gilberto fala, na pergunta 922 do Livro dos Espíritos, 922, espera aí, aqui, ó, vou ler a resposta, já até grifei aqui. Com relação à vida material, o que é felicidade? Aí os espíritos respondem, com relação à vida material, o que é felicidade? Agora, com relação à vida material, é a posse do necessário. Com relação à vida moral, a consciência tranquila e a fé no futuro. Mais um negocinho para a gente pensar. Não é não? Com relação à vida material, é a posse do necessário. Com relação à vida moral, é a consciência tranquila e a fé no futuro. Perdão. Mas acontece muita coisa na vida da gente, né? A vida dá volta. A conta chega. Se a gente não fizer, a conta vai chegar. E muitas vezes a gente passa por situações e que a gente começa a estabelecer comparações. E aí não é fato, né? Tinha que cair, esse estudo tinha que cair para mim. Aí diz assim, a pergunta 923, diz assim: o que para um é supérfluo não representará para outro o necessário? E reciprocamente, de acordo com as posições respectivas? Lógico, não é? Ó, fato. Tem gente que ganha X por mês, tem gente que ganha X mais Y, tem gente que ganha X mais Y mais Z, tem vários tipos de, né? E a gente cria o quê? Cria necessidades, que são justas, porque trazem prazer. O problema é que a gente tem que, vou voltar, equilibrar. E aí, os espíritos respondem assim: sim, conformemente às vossas ideias materiais, os vossos preconceitos, as vossas ambições e as vossas ridículas extravagâncias, a que o futuro fará justiça quando compreenderes a verdade. A pergunta é: o que para um é supérfluo não representará para outro o necessário e reciprocamente de acordo com as posições respectivas? Resposta: sim, conformemente às vossas ideias materiais, aos vossos preconceitos, à vossa ambição e às vossas ridículas extravagâncias, a que o futuro fará justiça quando compreenderdes a verdade. Não há dúvida, aí ele complementa, não há dúvida de que aquele que tinha 50 mil libras de renda, vendo-se reduzido a só ter 10 mil, se considera muito desgraçado por não mais poder fazer a mesma figura, conservar o que chama a sua posição e, na época, ter cavalos, ter lacaios, satisfazer a todas as paixões e etc. Vamos trazer isso para o mundo atual, para nós agora, né? Sem poder ter o carro novo, sem poder, né, ter o mesmo padrão para ter as empregadas as 24 horas por dia, para ter a empregada e para ter a folguista, né? Porque eu trabalhava com uma amiga que, se não tivesse a folguista, ela morria. Eu falava: como você morre se não tiver a folguista? Só tem 2 filhos? Entendeu? Não fazia parte do meu. Eu não tinha dinheiro para isso. Talvez, se eu tivesse na posição dela, talvez eu dizia a mesma coisa.
mas a gente tem insumo para começar a raciocinar diferente. Aí diz assim, ó, olha os espíritos falam assim, ó, mas francamente achas que seja digno de lástima quando ao seu lado muitos há morrendo de fome e frio, sem um abrigo onde repousem a cabeça? O homem criterioso, a fim de ser feliz, olha sempre para baixo e não para cima, a não ser para elevar sua alma ao infinito. Aí eu falei, não tem como ser diferente. Que a gente tem os insumos, está na nossa mão. E é justo, isso que a gente acabou de ler, aconteceu agora, com muita gente boa, aconteceu de 2014 para cá, está acontecendo. Só que se a gente raciocinar única e exclusivamente, tendo só o foco nessa vida, e sem abrir o espectro que a doutrina espírita faz a gente abrir, a gente vai se achar, eu sou coberto de razão, mas não, olha para o lado, tem um cara que está morrendo de fome, tem um cara que não tem o que comer. Aí a gente passa a ver que, peraí, eu ganhava 50, mas agora estou com 10. Vai doer na carne, mas eu vou ter que fazer. Talvez eu vou ter que trabalhar em outras coisas, criar situações para poder respirar e para manter pelo menos alguma coisa, mas eu passo a entender diferente. Mas tem um exercício que eu vou propor para vocês, que é forte. Eu não vou pedir para ninguém fechar o olho para não dar problema. Mas você se imagina, frente a frente com a morte, pertinho, do lado, bateu na tua porta. Quando isso acontece, quando a gente passa por uma doença muito grave, quando a gente passa por uma questão muito difícil, geralmente associada a essa questão de perder a vida, a gente começa a avaliar o que efetivamente faz diferença. O que tem valor. A gente pode ter a situação que tiver, porque a gente está aqui para pensar. É por isso que o objetivo do estudo é esse, a gente tentar ver o que é necessário, o que é efetivamente necessário, o que eu estou criando como necessidade, aquilo que não é necessidade. Aí entra isso. Quando você passa por uma situação dessa muito próxima, você efetivamente começa a ver o que realmente tem valor, o que é necessário para eu viver, o que eu preciso para viver. E os espíritos já colocaram aqui para a gente. Eu só estou fazendo um exercício para a gente poder ter mais insumos ainda. E ter dinheiro é muito bom, gente. É lógico que é bom. E os espíritos falam isso para a gente. O problema não é o dinheiro. O problema é o que a gente faz com o dinheiro. É só isso. O dinheiro movimenta, o dinheiro emprega, o dinheiro aplica, o dinheiro ajuda, o dinheiro multiplica, mas o dinheiro também gera ambição, gera cobiça, gera a tentação de ter e de possuir, de poder ter mais, de poder entrar e comprar o que você quiser, onde você quiser. Deus sabe muito bem, graças a Deus, querer ter, eu queria, mas se eu tivesse, eu já tinha me quebrado há muito tempo. Já tinha perdido a encarnação há muito tempo. Né? E diz assim, uma outra música, diz assim, é do Frejá, Amor para Recomeçar. Eu desejo que você ganhe muito dinheiro, pois é preciso viver também. E que você diga a ele, pelo menos uma vez, quem é o dono de quem. A gente às vezes não para perguntar isso. Quem manda em quem? Muitas vezes a gente trabalha para o dinheiro, e é o dinheiro que tem que trabalhar para a gente. Né? E a gente está vendo isso aí acontecer de montão. Não precisa, cada um faz o seu julgamento de valor. O objetivo é esse, é que cada um faça o seu julgamento de valor. Para que a gente possa pensar exatamente nisso. E até aquele que tem demais, mesmo que ele tenha demais, o óbolo da viúva, né? Que ela chega lá e Jesus pergunta depois da doação lá, quem doou mais? Foi aquela que, não, foi a que tirou da carne. Porque aquela vai faltar, o outro não vai. Mas mesmo, olha só, quem tem mais valor. Mas também, aqui no livro dos Espíritos, agora está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 13, é isso mesmo.
capítulo 13, item 16. Ó. Eu podia ter pego outro evangelho um pouquinho maior, mas peguei logo o melhor. A mulher rica, feliz, que não tem necessidade de empregar seu tempo nos trabalhos do lar, não pode consagrar algumas horas em trabalhos úteis aos semelhantes, que, com o supérfluo de suas alegrias, compre com o que cobrir o infeliz que treme de frio, que com suas mãos delicadas confeccionem grosseiras, mas quentes roupas, que ajude a mãe a cobrir a criança que vai nascer. Se seu filho, com isso, ficar com algumas rendas a menos, o do pobre terá mais calor. Trabalhar para os pobres é trabalhar na vinha do Senhor. E aí vai mais por aí. Então a gente vê que a gente pode, independente da situação financeira, do estar aqui, do estar ali, do não ter, do ter para dar, a gente pode resistir às tentações, seja pela questão da identificação do que efetivamente é necessário, porque os Espíritos disseram para a gente que é tentador, que aquilo gera prazer, e para a gente relembrar mais um pouquinho, já que a gente está quase no finalzinho, eu vou voltar lá para as parábolas e vou ler de novo, para a gente concluir, para a gente relembrar o que Jesus falou. A vida de um homem não é constituída de abundância dos bens que possui. Insensato que és, esta noite mesmo te pedirão a tua alma e as coisas que ajuntastes, para quem serão? Não andeis inquietos por coisa nenhuma. Olhai os lírios do campo, que não tecem, não fiam, não semeiam, no entanto, nem Salomão, com toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Então que a gente possa, refletindo nisso aí, valorizar algumas coisas que são fundamentais na vida da gente, sem precisar passar pelo instante daquela traumático, né? E aí eu vou trazer o exemplo para mim, para a gente. A gente faz parte de um grupo, como o Jorge falou aqui, essa foi a minha primeira casa espírita, foi Eurípides. E a gente tem um grupo de mocidade que a gente se reúne até hoje. Uma vez por mês tem um culto no lar na casa de cada um. E como aquilo é fundamental para a gente perceber o que a vida tem de valor. A gente tem as dificuldades da gente, a gente faz uma terapia quase que junto, mas a gente percebe o quanto de valor tem essa encarnação para a gente. Família. Como uma família faz um diferencial na vida da gente. Eu aprendi com a minha, aprendi muito, mas aprendi muito com a família da minha esposa, muito. Como a família faz, é base, como a gente prima para o relacionamento, para os primos se darem bem, para as irmãs. Gente, isso é que faz diferença na vida da gente. É lógico que o ter é bom pra caramba, quando a gente pode reunir eles lá na casa, lá em Itaipava, quando a gente tem dinheiro para isso, de reunir o grupo todo lá. Óbvio, isso é maravilhoso, faz parte. E enquanto a gente puder, vai ser feito. E quando a gente não pode, tem alguém que sempre faz e faz pela gente. Também não posso dizer o nome, mas faz. Leva todo mundo, vai passear, vai embora. O cartão de crédito dela às vezes estoura, mas ela vai. Depois ela sua para pagar, mas paga. E depois passa um tempo, não vou fazer nunca mais isso. 3, 4 meses depois, vamos viajar? É assim, mas é isso que faz diferença, gente. Entendeu? É isso que faz diferença. Então que a gente possa utilizar tudo isso que eu tentei trazer para vocês hoje, que não foi novidade, eu procurei isso no YouTube, em palestra, tem coisa aqui que está repetida, tem estudo que eu peguei do que eu li, mas para quê? Para que sirva de instrumento, para que cada um com os seus valores, com aquilo que acha de interessante, renovado pelo posicionamento que a doutrina espírita traz, que a gente possa efetivamente
saber o que é necessário, o que é menos necessário, ou daquilo que eu estou julgando ser necessário e que não faz a menor diferença. Que Jesus nos abençoe. Obrigado. Nesta jornada, pelos caminhos da luz, Ele deu-lhe pedis, apóstolo.